Vamos então resolver a atividade 8 do Caderno de Apoio ao Estudo. Estás preparado? Vamos lá então. A atividade 8 é constituída por 4 perguntas. A primeira é este quadro, para preencher a sequência dos números de entre 191 e 300. Diz: completa o quadro e descobre os números escondidos. Completa a decomposição destes três números de 3 algarismos em dezenas, centenas e unidades. Temos aqui 4 números representados no âmago de 3 pinos e escrever por extenso o maior número destes 4 números. Portanto, vamos ver uma questão de cada vez. Relativamente à primeira pergunta, o que é que nos diz a pergunta? Diz: completa o quadro e descobre os números escondidos. Pausa o vídeo para resolver essa questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Vamos dividir o quadro em várias partes, de modo a ser mais fácil visualizar as sequências. Na primeira sequência temos uma sequência de números entre o 191 e o 220, e tens os primeiros 10 números que são entre o 191 e o 200. Se verificares, o 191 é constituído por 19 dezenas, ou seja, uma centena, 9 dezenas e uma unidade. Neste caso, 19 dezenas. Se somares uma dezena a cada um deles, 10, vais obter os números com 20 dezenas. Neste caso aqui, passa de 20 a 21. Portanto, 201 a 210. Somares mais 10, aqui 201 mais 10 dá 11, ou seja, 20 dezenas mais uma dezenas dá 21 dezenas, e até aos 220, que é 21 mais uma. Agora, passando os números lá para cima, temos o 192, o 193, o 194, o 195 já lá estava, o 196, 97, 198, 199, 200. 201, 202, 203, agora o 205, 206, o 207, o 208, o 209 e o 210. O 211, 212, 213 é o número que nós pretendemos saber, que é representado pelo avião. 216, 218, 219, 220. Repara que, neste caso, portanto, o 213 é o número que pretendíamos saber representado pelo avião, que estava na posição do avião. Mas repara aqui o seguinte que queria chamar a atenção. Se não nos fosse pedido o preenchimento do quadro, imagina que só nos pediam para saber os números que estavam escondidos debaixo das figuras. Não era necessário estar a preencher isto tudo, não é? Nós temos que preencher isto tudo porque é pedido para preencher o quadro. Se não fosse pedido isso, se fosse só para saber estes números, bastava dizer que este número é igual ao número 211 mais 2 números. 1, 2. Então 211 mais 2 dá 213. Não é? Estás a reparar que não é preciso escrever isto tudo para saber qual é este número. Ou então este número 213 é igual ao número 217 menos quantos? Menos 1, 2, 3, 4. Se subtraís 4 unidades ao 217, vai dar 213, certo? Mas neste caso temos que preencher tudo porque a pergunta diz para preencher o quadro. Compreendeste? Vamos passar então a outra parte do quadro. Entre o 211 mantemos a linha anterior para saber a sequência, 211 e 220, ou seja, estamos nas 21 dezenas, passamos às 22, somando mais uma dezena vamos obter as 22, portanto 221, portanto 22 dezenas, neste caso aqui 22 dezenas mais uma dá 23, aqui 22 mais 1 dá 23 e aqui 23 mais 1 dá 24, portanto entre 211 e 240. Passando os números lá para cima, para o quadro, 213 é o número que já tínhamos visto, portanto 216, 218, 219, 220, agora iniciando aqui, temos o 221 até ao 226, não é? 224, 25, 26, depois 227, 228, 229, 230, 231, é este número que nós pretendemos saber, o segundo, representado pela mota, 234, 235, 36, 237, 238, 239 e 240. Cá está. Já temos mais um número que não sabíamos e que está aqui, já está aqui visto. Repara que não era necessário, como na sequência do raciocínio que fizemos anteriormente, não era necessário preencher o quadro para sabermos este número. Sabemos que este número é um número que está 2 números atrás do 233, ou seja, 233 menos 1,
2. Se fizeres 233 menos 2, vai ter 231. Ou então podíamos ir ao número 226 e dizer que este 231, este número, que nós não sabíamos, ou que não poderíamos não saber, seria 226 mais 1, 2, 3, 4, 5. Se somares 5 a 226, 5 e 6, 11 dá, vai 1, 2, 1, 3 dá 231. Entendeste a diferença? Neste caso temos que preencher tudo por causa do que nos é pedido no enunciado. Vamos voltar à terceira parte do quadro. Mantemos a linha anterior da mota 231 a 240. Somamos mais 10 unidades, passamos de 23 dezenas para 24, neste caso de 24 para 25. E mais uma dezena, 10 unidades, uma dezena de 24 dezenas para 25. E aqui 25 para 26. Somando 10 a 250 dá 260. Transcrevendo lá para cima os números, temos o 231, que já sabemos qual é, o da mota. 237, 38, 39 e 40. Vamos entrar na linha de baixo, que é o 241, até o 250. E vamos ver que o número representado pelo carro é o 247, que é o terceiro número que nós pretendemos saber. Repara que o 247 também pode ser calculado como dois números atrás do 249, ou seja, 249 menos 2, menos 1, menos 2. Se tirares 2 a 249 dá 247. Ou então podes dizer que este número é igual a 244 mais quantos? Mais 1, mais 2, mais 3. Se somares 3 a 244 vais ter 247. Compreendeste? Vamos à outra parte. Mantemos a mesma linha do 251 ao 260. Mais 10 dá 25 dezenas, 26 dezenas. Aqui 26 passa a 27. Mais uma dezena, 26 a 27 dezenas. E aqui passa de 27 a 28. Passando os números lá para cima, a linha anterior já tínhamos visto que era o 251 a 260, 258 a 259, portanto aqui 261, a moto é 263, a bicicleta aliás é 263, certo? O número que pretendemos saber. 266, 67, 268, 269, 270... 271, 72, 73, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280. Muito bem. Portanto, repara que não era necessário preenchermos isto, o quadro todo, mais uma vez. Neste caso é porque é pedido no enunciado, mas se fosse pedido só este número, bastava-nos dizer que este número é igual ao 262 mais quantos? Mais 1. Ou seja, 202 mais 1 dá 203. Ou poderia também ser calculado como 265 menos 2. Menos 1, menos 2. Portanto, se tirares 2, se fizeres 265 menos 2, dá 2 para 5 dá 3, dá 263. Entendeste? Vamos então à última parte do quadro. Começamos no 271, que é a linha anterior, entre 271 e 280. Somamos mais uma dezena, 10 unidades, passamos das 27 dezenas para as 28, e aqui 28 para 29, mais uma dezena, 10 unidades, de 28 para 29 dezenas, e aqui 29 para 30, portanto entre 291 e 300. Passando os números lá para cima, a linha anterior entre 271 e 280, que já sabíamos, 276, 77, 78, 79, 80, a linha de baixo que é 281 a 290, 283, 84, 85, 86. Este número que é o que pretendemos saber é o 289. Para que é o 289. 290, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 300. Repara que este número, se fosse só pedido para saber este número, bastaria dizer que este número é igual àquele mais quantos? 1, 2, 3. 286 mais 3 dá 289. Ou podíamos dizer que este número é igual a este, menos quantos? 1, 2. 291 menos 2 dá 289. Compreendeste? Resumindo, vamos pôr a sequência dos números entre 191
e 300 e verificar o 213 é o primeiro número que nós queríamos saber. A seguir é o da mota, que vale 231. Depois é o do carro, que vale 247. Depois é a bicicleta, que vale 263. 276, 77, 79, 80 e aqui 289, que é o último número que nós pretendíamos saber, preenchendo apenas a sequência. Portanto, estes são os números. Cá está 213, o primeiro, depois a mota 231, depois temos o 247, depois temos a bicicleta 263 e finalmente temos o 289. Portanto, são os números que nós pretendíamos saber. Vamos ver agora o segundo problema. Diz completa. Temos aqui 4 números de 3 algarismos e eles querem, no fundo, que tu digas quantas centenas é que tem este número, quantas dezenas e quantas unidades tem cada um destes números. Pausa o vídeo para resolveres a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. O primeiro número é o 312, né? Tem 3 centenas, não é? 312 tem quantas? 3 centenas, uma dezena e 2 unidades. 300, que é 3 centenas, uma dezena e 2 unidades. Certo? Portanto, o 312 vai ter 3 centenas, cá está 3, uma dezena e 2 unidades. E já vimos que eles se decompõem desta maneira. O segundo número é o 330, decompondo o número 330. Nós estamos aqui a decompor só para tu ganhares experiência, não havia necessidade, bastava olhar aqui para o número e sabemos que isto tem 3 centenas, 3 dezenas e 0 unidades. Né? 3 centenas, 3 dezenas e 0 unidades. Certo? O número 384, quanto é que tem? Tem 3 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. 3 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. Ou seja, 300 mais 80 mais 4. Dá 384. Portanto, 3 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. Certo? Portanto, resumindo, o 312 tem 3 centenas, 1 dezena e 2 unidades. Da direita para a esquerda tens a ordem das unidades, depois das dezenas e depois das centenas. Ou lendo da esquerda para a direita, tens que ver quantas ordens é que tu tens aqui. Se tens 3, então vais ter centenas, portanto, unidades, dezenas, centenas, começa pelas centenas, depois dezenas, depois unidades. Portanto, tens 3 centenas, 1 dezena e 2 unidades. O 330 é 3 centenas, 3 dezenas e 0 unidades. O 384 é 3 centenas, 8 dezenas e 4 unidades. Certo? O terceiro exercício é que números estão representados nestes ábacos de 3 pinos. Portanto, pausa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver, vamos ver a representação e leitura do número. Se olhares para o ábaco, o que é que tu tens? No pino das unidades, que é o primeiro da direita, é o azul, eu vou utilizar outras cores, já tenho isso normalizado, tens 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, certo? Tens 6 unidades, portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, portanto 6 unidades, cá está. No pino das dezenas, quantas dezenas é que tens? Só tens uma dezena, certo? Uma dezena são 10. E no pino das centenas tem 3 centenas, certo? 3 argolas, ou seja, 300. Se verificares a soma, 300 mais 10 mais 6 dá, somando, dá 0 mais 0 mais 6 dá 6, não vai nenhum de trás, 0 mais 1 dá 1, baixas o 3 que não vai nenhum de trás, é o 316. Cá está, é o número que tu tinhas ali em cima. Portanto, este número é o 316, 3 centenas, cá está, 3 argolas, uma dezena, uma argola e 6 unidades, 6 argolas. Certo? Vamos ver o seguinte. O seguinte, tens 3 argolas, vamos começar pelas unidades, portanto, 3 argolas nas unidades, certo? 3 unidades.
Quantas argolas tens nas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é? Tens 7 dezenas. Quanto é que é 7 dezenas? É 70. É 7 vezes 10, 70. E tens 3 centenas, ou seja, 300. Somares os números 300 com 73, vai-te dar quanto? Tem que te dar um número total. Ou seja, 0 mais 0 mais 3 dá 3. 0 mais 7 dá 7, não vai nenhum de trás. Baixas o 3, também não vai nenhum de trás. Tens 373, certo? 373 é o número que representa este ábaco. Ou seja, 3 centenas, 3 argolas, 7 dezenas, 7 argolas e 3 unidades. Ou seja, 3 argolas nas unidades. Certo? Portanto, estes números correspondem ao número de argolas em cada uma das ordens. 3 nas centenas, 7 nas dezenas e 3 nas unidades. Vamos ver o número seguinte. O que é que tens? Tens 2 unidades, 2 argolas, não é? 2 unidades. Quantas argolas tens aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Tens 5 argolas nas dezenas, ou seja, 50. 5 dezenas ou 50. E tens 2 argolas nas centenas, ou seja, 200. Se somares o 200 com o 50 e com o 2, vai-te dar um número, ou seja, dá-te 252, certo? 2, 0 mais 5 dá 5, baixas o 2, que não vai nenhum de trás, dá 252, certo? Ou seja, o número que nós pretendemos saber, que representa aqui o ábaco, é o 252. 2 centenas, 2 argolas, 5 dezenas, 5 argolas e 2 unidades, 2 argolas. Vamos ver mais um número, a representação e leitura deste número, deste ábaco. Portanto, temos aqui 4 argolas nas unidades, portanto, temos 4 unidades. Nas dezenas temos 2 argolas, portanto, 2 dezenas, 20. E nas centenas temos 3 argolas, ou seja, 3 centenas, ou seja, 300. Portanto, o número, não é? Somando o número, verifica-se 300 mais 20 mais 4, 0 mais 0 mais 4 dá 4, não vai nenhum de trás, 0 mais 2 dá 2, não vai nenhum de trás, baixas o 3, certo? 324. Portanto, o número que nós queremos, que está aqui representado no ábaco, é o 324. 3 centenas, cá está o primeiro 3 na ordem das centenas, 2 dezenas, o 2 na ordem das dezenas e o 4 na ordem das unidades, 324. Basta verificar quantas argolas estão em cada ordem e esse número, que no máximo será 9, né? O número mínimo é o 0, é não ter argola, o máximo é 9 em cada um, neste caso. Portanto, neste caso é o 324. Né? Qual é o número de argolas que pode existir máximo aqui na ordem das unidades? É o 9. Né? Não pode existir 10 argolas. Se for 10, é uma dezena, portanto fica uma argola aqui e 0 nas unidades. Portanto, o máximo de argolas que pode existir nos pinos é 9. O mínimo é não haver nenhuma, é 0. Certo? Resumindo, no primeiro é o 316, 3 centenas, 1 dezenas e 6 unidades. No segundo tens 3 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. No terceiro tens 2 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. E finalmente neste último tens 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Percebeste? A linha 4 é escrever por extenso o maior número do exercício anterior. Não é? Tens estes números, o 316, o 373, o 252 e o 324, que nós vimos na linha anterior. Pretende-se que tu escrevas o maior número, portanto tens que saber qual é o maior número, tens que coordenar primeiro isto para saber qual é o maior e depois escrever por extenso esse maior. Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. Repara que os 4 números que nós temos aqui são números com 3 algarismos. Todos eles têm 3 algarismos, certo? Portanto, nós para ordenarmos temos de ordenar primeiro pelas centenas, depois pelas dezenas, depois pelas unidades. Neste caso, existem 3 algarismos. Primeiro pelas centenas, depois pelas dezenas, depois pelas unidades. Portanto, para isso temos de compor os números mentalmente. O que é que tens que fazer? É fazer isto. 316 é 3 centenas, 1 dezena e 6 unidades. Não é? O 373 é 3 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. Cá está.
Este aqui, o 252, é 2 centenas, 5 dezenas e 2 unidades. E finalmente o 324 é o 3 centenas, 2 dezenas e 4 unidades. Portanto, tendo os números de compostos, não é? Tendo os números de compostos, nós, a primeira coisa que temos que ordenar é pelas centenas. Se reparares, tens 3 números com o algarismo das centenas é igual a 3, que é este 3, este 3 e este 3, e tens apenas um número com algarismo igual a 2. Portanto, significa que este é o menor número, e depois nestes 3 temos que ordená-los. Então vamos ordenar primeiro pelas centenas. Se apenas existem o algarismo 3 e o algarismo 2, então interessa-nos só o algarismo 3 e o algarismo 2. O 200 fica no alinhamento do algarismo das centenas, das 2 centenas, e o 300 fica para cima do 3. Não é? Agora temos, este é o menor. E agora estes aqui estão ordenados? Claro que não, temos que ver como é que é. Tens aqui 7 dezenas, aqui tens 2 dezenas e aqui tens 1 dezena. Portanto, este é o maior. 7 é o maior, depois deste. Este é menor do que este e este ainda é menor que o outro. Portanto, vamos coordenar agora pelas dezenas. Vamos então ordenar pelas dezenas. Ordenando pelas dezenas, o que é que nós temos? Temos o primeiro número. Este aqui é o menor deles, já sabemos que é o menor dos 4. Aparece um que é o 300 mais 70 mais 3, tem 7 dezenas. Depois aparece um que tem 1 dezena. Este 7 dezenas está no alinhamento das 7, este 1 dezena está no alinhamento de 1 dezena. E 20 está no alinhamento das 2 dezenas. Portanto, os números estão automaticamente ordenados. Não é? O menor de todos é este, e depois dos outros 3, a sequência é esta. Menor é este, depois é este maior, e depois este é o maior. Portanto, o maior de todos os números, dos 4, é este, o 373. Portanto, resumindo, tendo esta em conta a distribuição que nós já fizemos antes, o número mais pequeno é o 252, que é este aqui. Depois é o 316, que é este aqui. Depois é o 324, que é este aqui. E finalmente é o 373, ao maior de todos, que é este aqui. Ora, é este que nós queremos escrever por extenso. É 373. Entendeste?